Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre Marina Tsvetaeva, poeta, romancista, autora teatral e tradutora russa, que nasceu em Moscou em 1892 e faleceu com apenas 48 anos de idade, após cometer suicídio em 1941, mesmo ano da invasão da União Soviética pelos exércitos nazistas. Filha de Ivan Vladimirovich Tsvetaeva, um professor de belas artes, e de Maria Mann, uma pianista de origem alemã, Marina teve uma vida trágica, marcada por intensos relacionamentos amorosos com homens e mulheres, entre elas a poeta Sofia Parnok, 7 anos mais velha. Uma das frases favoritas de Marina era: "Minha capacidade de amar tem a minha medida, e ela é sem limites." A poeta russa teve ainda conflitos com a mãe, que negava o talento poético da filha e desejava que ela seguisse carreira musical. E ainda tensões com o regime socialista da União Soviética, implantado a partir da Revolução de 1917. Marina, que pertencia à burguesia intelectual moscovita, desde o início se opôs ao movimento bolchevique e escreveu versos exaltando o Exército Branco, que lutava contra o Exército Vermelho. Com a vitória dos comunistas, Marina exilou-se em várias cidades europeias, entre elas Berlim, Praga e Paris, acompanhada de seu marido, Efron, que fora oficial no Exército Branco. A primeira filha do casal, Irina, morreria de fome em um internato russo, o que a abalou profundamente. A experiência do exílio, porém, não foi satisfatória para ela, que sofreu com as dificuldades econômicas que reduziram a situação da família a uma condição miserável. A esse respeito, ela escreveu em seus diários: "Somos devorados por carvão, gás, leiteiro, padeiro. A única carne que comemos é a de cavalo." Quando surgiu a oportunidade de ganhar algum dinheiro em um recital, onde leria seus poemas, ela implorou a uma amiga que ela lhe emprestasse um vestido. Apesar da situação material precária, ela conseguiu publicar alguns volumes de poesia em Berlim, obter algum reconhecimento por parte da crítica, corresponder-se com os poetas Rainer Maria Rilke e Boris Pasternak e estudar política e sociologia na Universidade Charles, em Praga. No exterior, ela também teve um relacionamento extraconjugal com um ex-militar russo, Konstantin Rodziewski, que se tornou amplamente conhecido no círculo de imigrantes russos, o que provocou um escândalo social e uma quase ruptura com o marido, Efran.
Marina afastou-se do amante, mas escreveu vários poemas inspirados por ele, como o Poema do Fim e o Poema da Montanha. Após esse episódio, Marina reconcilia-se com Efron, e eles têm um filho em Berlim, Georg, uma criança de temperamento difícil, que Marina amava com obsessão. Com o marido doente, sofrendo de tuberculose, a poeta conta com a ajuda de sua filha, Ariadne, para cuidar do bebê. Ainda em Berlim, Marina escreve alguns de seus melhores poemas, como Depois da Rússia, em que faz uma reflexão sobre a sua vida precária no exílio e expressa nostalgia pela Rússia que ela conheceu na infância e juventude. Em 1925, Marina, acompanhada pelo marido e os filhos, mudou-se para a França, indo viver em Paris, cidade em que residiria por 14 anos. Nesse período, a poeta contrai tuberculose e começa a receber uma bolsa do governo tcheco, que deu apoio financeiro a artistas e escritores que viveram na antiga República da Tchecoslováquia. Marina começa a escrever obras de ficção e peças de teatro, com a esperança de ganhar algum dinheiro. Em Paris, ela não conseguiu relacionar-se com a comunidade de imigrantes russos, em geral, aristocratas, monarquistas, cristãos ortodoxos, de pensamento ultraconservador, que a criticavam por considerarem que ela não era anticomunista o suficiente, apesar de ter escrito versos exaltando o Exército Branco e de ser casada com um ex-oficial que lutara contra os bolcheviques. Quando Marina manifestou a sua admiração pela poesia de Mayakovsky, a quem dedicou um poema, as críticas dirigidas a ela aumentaram e o Jornal dos Imigrantes Russos recusou-se a publicar textos de sua autoria. Em compensação, conquistou a amizade da princesa georgiana Salomeia Andronikova, que lhe deu apoio financeiro e passou a escrever textos de crítica literária e prosa autobiográfica. Em Paris, escreveu a poeta, com raras exceções, todas as pessoas me odeiam, escrevem todo tipo de coisas desagradáveis sobre mim, me excluem de tudo e assim por diante. Para o poeta e romancista russo Boris Pasternak, ela escreveu em uma carta: eles não gostam de poesia e do que eu sou fora disso. Eu sou uma jovem em um vestido velho. O marido de Marina, Efron, também desencantado com a vida no Ocidente, começou a sentir simpatia pelos soviéticos e talvez tenha trabalhado como espião a serviço da inteligência russa, a NKVD, precursora da KGB. A polícia francesa, inclusive,
implicou-o no assassinato de um desertor da União Soviética em setembro de 1937. Mas Efron conseguiu fugir e voltar para Moscou. Após a fuga do marido, a polícia francesa interrogou Marina, mas ela aparentava não entender as perguntas e respondia lendo traduções francesas de sua poesia. Os policiais concluíram que ela era louca e não tinha informações relevantes sobre o assassinato. Embora talvez não tivesse conhecimento das atividades do marido, Marina ficou ainda mais isolada em Paris e cada vez mais alarmada com a ascensão do fascismo na Europa e a possibilidade de um novo conflito militar em larga escala. Quando aconteceu a invasão da Tchecoslováquia pelos alemães, inclusive, escreveu uma série de poemas antifascistas. Deslocada, sem conseguir inclusão na comunidade russa no exterior, ou junto a intelectuais europeus, e saudosa de sua terra natal, Marina resolve voltar à União Soviética em 1939, governada nesse período por Stalin. Na época, a política de segurança soviética era bastante rigorosa para evitar a espionagem por parte das potências ocidentais. Além disso, a guerra civil no campo, provocada pela resistência dos fazendeiros ricos, ou kulaks, contra a coletivização da agricultura, e fatos como os atentados terroristas em fábricas, que mataram operários, e ainda o assassinato de líderes soviéticos por opositores políticos anticomunistas, como aconteceu com Kirov, secretário-geral do Partido Comunista em Leningrado e homem de confiança de Stalin. Todos esses fatos reforçaram ainda mais as medidas preventivas de segurança. Com o seu passado político de oposição aos bolcheviques, Marina logo passou a ser observada pelo serviço de inteligência. Sua irmã, Anastácia, foi presa logo após o retorno de Marina a Moscou. As duas nunca mais voltariam a se encontrar. Marina sobrevivia a duras penas, fazendo trabalhos de tradução, graças ao seu conhecimento do italiano, francês e alemão, mas não conseguiu o esperado apoio dos escritores soviéticos. Pouco depois de seu regresso a Moscou, seu marido, Efron, foi preso, julgado e executado por sua condição de ex-oficial do Exército Branco. Georg, filho do casal, morreu na Frente Oriental, lutando no Exército Vermelho contra as tropas alemãs. E Ariadne, a outra filha de Marina, foi presa e cumpriu pena durante 16 anos em centros de detenção, por suposta participação em organizações subversivas. Em 1941, Marina foi evacuada pelo governo soviético para a cidade tártara de Yelaguba,
onde ela não encontrava meios de subsistência. No dia 31 de agosto, amargurada, a poeta comete suicídio por enforcamento e deixou um bilhete para seu filho, Moore, dizendo: "Me perdoe, mas continuar seria pior. Estou gravemente doente. Isso não sou mais eu. Eu te amo apaixonadamente. Entenda que eu não poderia mais viver." A poeta foi enterrada no cemitério de Ieleguba, em 2 de setembro de 1941. Mas o local exato onde se encontra o seu túmulo ainda é desconhecido. A casa onde a poeta viveu foi transformada mais tarde em museu, e sua obra poética foi revalorizada e republicada na União Soviética a partir de 1961. Um pequeno planeta descoberto em 1982 pela astrônoma soviética Lyudmila Karachkina foi batizado com o seu nome, em sinal do reconhecimento oficial pelas autoridades soviéticas da importância de sua poesia para a literatura russa moderna. A vida trágica de Marina Tsvetaeva está retratada em sua obra poética, situada entre o simbolismo que na Rússia floresceu entre o final do século XIX e o início do século XX, graças a autores como Alexander Blok, e a vanguarda das décadas de 1910 e 1920, protagonizada por Mayakovsky, Klebnikov e Kruchonik. Em sua juventude, por influência da mãe, Marina leu os poetas alemães, como Goethe, Heine e Hölderlin, além dos inevitáveis clássicos gregos e romanos, e a poesia romântica e simbolista francesa. Há ecos dessas leituras em seus primeiros livros publicados: Álbum da Tarde, de 1910, e Lanterna Mágica, de 1912, que registram o seu domínio da métrica e das artes de versificação, em poemas líricos que abordam temas relacionados à sua infância e juventude. Ao longo de seu amadurecimento na escrita poética, a autora escreverá poemas satíricos, eróticos, patrióticos, urbanos, usando recursos similares aos do cubo-futurismo russo, como o verso livre, a concisão, a espacialização das linhas, o uso não gramatical da pontuação, a linguagem coloquial, a montagem cinematográfica de blocos de linhas, como se fossem os planos de um filme, e a fragmentação semântica. Neste sentido, é uma poesia muito mais moderna do que a de sua contemporânea, Anna Akhmatova, que se manteve fiel a uma lírica de filiação neoclássica. A poesia de Marina Tsvetaeva é passional. O eu lírico está situado em primeiro plano, sem perder, porém, o rigor da construção formal. Aliás, uma característica do grande poeta russo que ela admirava, Vladimir Mayakovsky. Vamos agora ler alguns versos dessa poeta cuja medida não tem limites. Começando com o poema intitulado
Ensaio de Ciúme, traduzido por Décio Pinhatari, que eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, todos os poemas que eu vou ler estão publicados no grupo de Zap. Ensaio de Ciúme. Como vai indo com a outra? Tão fácil, não? Basta um impulso. Por favor, desliguem o áudio. Vamos chamar. Eu vou iniciar novamente a leitura. Ensaio de Ciúme. Como vai indo com a outra? Tão fácil, não? Basta um impulso no remo. Com a orla, a minha imagem se borra, se afasta. Vira ilha flutuante. No céu, na água, não. Alma e alma, irmãs, sim, mas amantes, não. Uma é destino, a outra sem fim. Que tal viver com tal pessoa comum? Vida sem divindades. Jogou do trono Olimpo a deusa rainha. Abdicou. E a coroa de sua vida, como fica? Ao despertar, como pagar o preço de imortal, banal idade? Como? Menos rica? Chega de susto e suspeita. Quero um lar. Essa é a voz masculina, dentro do poema, que é dito em voz feminina. Mas e a vida só com uma mulher qualquer? Você, eleito de uma eleita. E a comida apetitosa? Você se queixa quando enjoa? Depois do topo do Sinai, ir conviver com uma à toa, da parte baixa da cidade, uma coitada. Gostou da anca? O açoite vergonha de Zeus ainda não vincou-lhe a estampa? Entre viver e ser, dá para contar? E como encara o caro amigo a cicatriz da consciência meretriz? Viver com boneca de gesso, de feira. Você me acha cara? Depois de um busto de Carrara, um susto de papier-mâché? O Deus que eu escavei de um bloco só me deixou os ocos. Enleva viver com uma igual a 1000, quem já teve a Lilith primeva? Não lhe matou a fome a boa bisca que atendeu aos pedidos? Como viver com a simplória que só possui 5 sentidos? Enfim, por fim, você é feliz no sem fundo dessa mulher? Pior, melhor, igual a mim, nos braços de um outro qualquer? Com essa citação final do Lupicínio Rodrigues. Esse poema, né, genial, é construído em estrofes de 4 versos. Aliás, a medida estrófica preferida de Marina. Sem medidas métricas fixas e uso livre da rima. Ele é escrito em linguagem coloquial, como se fosse uma carta ou parte do diálogo com um ex-amante. Há uso da ironia e do sarcasmo, da hipérbole, figura de linguagem
que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa de modo não natural. Uso econômico da metáfora, em geral, nas comparações depreciativas com a rival, e de referências bíblicas, como o Monte Sinai e Lilith, a primeira esposa de Adão, segundo a Cabala. Vamos ler agora do livro Poesia Russa Moderna, um poema do ciclo O Aluno, que está na página 217. Pelos montes, túmidos e úmidos, sob o sol, potente e poento, com a boca tímida e humilde, atrás do manto, roxo e roto, pelas areias ávidas e ácidas, sob o sol candente e sedento, com a bota tímida e humilde, atrás do manto, rasto e rasto, pelas ondas rápidas e rápidas, sob o sol, idoso e iroso, com a bota úmida e humilde, atrás do manto, que mente e mente. Este é um poema muito interessante, construído em 3 quartetos, com rimas internas em todas as linhas. Por exemplo, túmidos e úmidos, potente e potento, tímida e humilde, roto e roxo. É um poema de linguagem substantiva, conciso, de sintaxe recortada, elíptica, pelo uso de travessões que antecedem em cada verso as palavras rimadas, o que dá também um caráter visual às linhas. Há ainda aqui uma estrutura paralelística, pela repetição anafórica em todos os versos das palavras iniciais, pelos ou pelas, sob, com e atrás. É um dos poemas de Marina mais próximos às experiências dos cubofuturistas russos. Vamos ler agora o poema Vida, a Vida, na página 220. Primeiro na tradução de Haroldo de Campos e depois na tradução de Augusto. A Vida. Não roubarás minha cor vermelha, de rio que és tua. Sou recusa, és caçador. Persegues, eu sou a fuga. Não dou minha alma cativa. Colhido em pleno disparo, curva o pescoço o cavalo árabe e abre a veia da vida. Agora, a tradução de Augusto. Todas as traduções de Augusto e Haroldo do idioma russo foram revisadas por Boris Schneiderman, que foi o professor de russo dos irmãos Campos na Universidade de São Paulo, além de parceiro criativo em várias traduções. A Vida. Não colherás no meu rosto sem ruga a cor, violenta correnteza. És caçadora, eu não sou presa. És a perseguição, eu sou a fuga. Não colherás viva minha alma. Acossado, em pleno tropel, arqueia o pescoço e rasga a veia com os dentes, o corcel árabe. Interessante fazermos uma comparação entre essas traduções.
Na primeira tradução, os versos são mais concisos. Na segunda, mais alongados, com ênfase maior na precisão do sentido. Em ambas as traduções, temos 2 quartetos em versos livres que abordam a perseguição amorosa, um tema da poesia clássica greco-romana. O amante deveria perseguir a amada e esta deveria simular desinteresse e recusa para que acontecesse o jogo de sedução, comparado a uma caçada, e também para aumentar o desejo. Tema que ocorre no canto 10 de Os Lusíadas, de Camões, no episódio da Ilha dos Amores. Vamos ler agora o poema A Vladimir Mayakovsky, que causou tantos problemas a Marina durante o seu período no exílio, já que Mayakovsky era conhecido como um poeta comunista e praticamente o poeta oficial da Revolução Russa. A Vladimir Mayakovsky. Acima das cruzes e dos topos, arcanjo sólido, passo firme, batizado a fumaça e a fogo, salve pelos séculos, Vladimir. Ele é 2, a lei e a exceção. Ele é 2, cavalo e cavaleiro. Toma fôlego, cospe nas mãos, resiste, triunfo carreteiro. Escura altivez, soberba tosca, tribuno dos prodígios da praça, que trocou pela pedra mais fosca o diamante lavrado e sem jaça. Saúdo-te, trovão pedregoso. Boceja, cumprimenta, e, ligeiro, toma o timão, rema no teu voo, áspero de arcanjo carreteiro. Aqui é interessante, na primeira estrofe, por exemplo, quando ela diz acima das cruzes e dos topos. As cruzes remetem à Igreja Ortodoxa Russa e os topos aos topos dos palácios, né? Então, ela está situando o poeta acima das autoridades anteriores à Revolução. Depois, ela chama Mayakovsky de arcanjo sólido. E, no final, de arcanjo carreteiro, dando a ele uma figura mítica, né? Como se ele fosse um anjo da Igreja Ortodoxa. Batizado a fumaça e a fogo. Aqui, tanto há referência à Primeira Guerra Mundial, quanto à Revolução Russa, a Contra-Revolução e todas as lutas que a Rússia teve que travar em defesa do socialismo. Já no terceiro verso, ela chama Mayakovsky de tribuno dos prodígios da praça, por esse caráter retórico, né, declamatório da poesia de Mayakovsky, que trocou pela pedra mais fosca, né, a pedra mais simples, sem valor, ou seja, o proletariado, o diamante lavrado e sem jaça, a burguesia. Também podemos ler essas metáforas como sendo a troca de versos velhos por versos novos. O último poema de Marina, que consta no Poesia Russa Moderna, é intitulado Tomaram, e tem a seguinte epígrafe: os tchecos se acercavam dos alemães e cuspiam. Jornais de março de 1939. Esse poema, traduzido pelo Augusto de Campos,
faz parte daquela série de poemas antifascistas que ela escreveu na época da invasão da Tchecoslováquia. Tomaram logo e com espaço, tomaram fontes e montanhas, tomaram o carvão e o aço, nosso cristal, nossas entranhas. Aliás, neste poema, assim como no anterior, dedicado a Mayakovsky, Marina faz uso da métrica e da divisão em rimas, em geral, AB, AB. Tomaram trevos e campinas, tomaram o norte e o oeste, tomaram mel, tomaram Minas, tomaram sul e o leste, tomaram Vari e Tatri, tomaram o perto e o distante, tomaram mais que o horizonte, a luta pela terra pátria. Tomaram balas e espingardas, tomaram cal e gente viva. Porém, enquanto houver saliva, todo o país está em armas. Esse verso final, né, é matador. Aqui o principal recurso utilizado é a anáfora, né? Já que todos os versos começam com a palavra tomaram, o que dá também uma estrutura paralelística ao poema. E para finalizarmos essa breve apresentação de Marina Tsvetaeva, eu vou ler mais um poema traduzido, né, pelo Décio Pinhatari, nessa antologia publicada pela Travessa dos Editores de Curitiba. Fios telegráficos. Aos postes cantores, em áreas de fios, suportes do céu, envio o pó de que sou parte, nestes baixos, vibrante de poste a poste, alameda de suspiros, meu telegrama. Amo, ouça, peço. Formulários não suportam tal palavra. Fios são diretos. O próprio Atlas apoiou nesses postes a raia dos deuses equestres. Ao longo dos fios envio a televoz. Ah, Deus! Está ouvindo? Últimas notas da minha garganta. Perdão, por Deus. Cordame de navio em mar de lavouras, pacíficos e atlânticos, sempre mais alto. As mensagens se fundem na trama de Ariadne. Volte. E os lamentos. Não vou deixar. Fios, guardas de aço das vozes do inferno, sempre mais distantes e ainda pedindo, tenha pena, piedade. Pena ou piedade? Tal ruído se distingue no coral dantesco, o grito quando a morte chega por valas e aterros, o último, gemido da paixão imortal de Eurídice. Que pena, que... Esse é o poema mais futurista de Marina, a começar pelo título e pelo tema, né? Fios telegráficos. O primeiro verso já traz uma prosopopeia, que é aquela figura de linguagem em que você atribui características humanas a entes inanimados, no caso, postes cantores. Se postes cantores é uma figura de prosopopeia, também é uma figura monstruosa, né?
Ou seja, vemos aqui uma teratologia, que é justamente essa criação de imagens monstruosas. Há um cenário urbano, moderno, que atravessa todo o poema, com seus postes, fios telegráficos, e as próprias palavras são fraturadas, né, em sílabas, ao uso dos travessões, né, das reticências, a desarticulação da palavra, né, e da sintaxe, uma fragmentação, e, ao mesmo tempo, várias imagens mitológicas. Aparecem aqui Atlas, Ariadne, Eurídice, o próprio inferno dantesco, numa comparação entre o cenário urbano, a mitologia grega e o imaginário, né, apocalíptico do cristianismo. A visão da cidade, né, que é transmitida por esse poema, é uma visão acelerada, né? Tudo é muito rápido, assim como os meios de comunicação. Esse é o poema em que Marina se aproxima mais tanto de Mayakovsky quanto de Khlebinikov, que é o poeta que nós estudaremos na semana que vem. Então é isso, meus amigos. Hoje terminamos a nossa conversa sobre Marina Tsvetaeva e na semana que vem conversaremos sobre o mais radical dos vanguardistas russos, Velimir Khlebinikov.